Fala galera, nesse vídeo eu vou falar pra você como você vai se dar melhor na sua primeira competição. Então eu vou passar aí uma série de dicas pra você que é faixa branca ou até mesmo o graduado que nunca participou de um campeonato antes e vai fazer esse primeiro desafio e vai encarar essa primeira competição. Então, essas experiências que eu vou compartilhar aqui com você são minhas, né? Eu participei lá do meu campeonato, faz aí uns 10, 11 anos atrás, quando eu era faixa branca, encarei, né, esse desafio, quanto vendo os meus alunos, observando, né, os meus alunos competirem pela primeira vez, então eu consegui aí identificar vários pontos, né, que deram certo para eles e para mim, que funcionaram, né, e outras coisas que atrapalham muito, né. Então, assim, quero compartilhar com você essas dicas para fazer com que você, essa primeira experiência você consiga aí ter um maior sucesso e seja uma experiência que vai te ajudar ao longo da sua jornada no jiu-jitsu. Mas antes, quero pedir para você deixar um like aí nesse vídeo, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente aqui trabalha duro para passar o melhor do jiu-jitsu aí para vocês. Então o primeiro passo, né, a primeira dica, é você entender o porquê que você está competindo, o motivo de você ir competir. Isso é muito importante. Eu vou até citar aqui o Nietzsche, né, filósofo, tô muito importante aqui, tô muito sábio. Ele dizia o seguinte: quem tem um motivo para viver, né, um porquê para viver, pode aguentar qualquer como. Então, na competição, você tem que dominar uma série de habilidades. Você tem que dominar técnica, você tem que estar com o físico em dia, você tem que estar com a mente forte. E é justamente nessa parte, né, da mente, de você saber o motivo de que você está ali, por que você está ali, que vai te ajudar. Então, se você está levando uma pressão, se você está numa posição ali, num sufoco, se você não tem um motivo forte para estar ali, você vai acabar desistindo na primeira adversidade, né? Então, eu vejo que muitas pessoas vão para agradar o professor, que o professor está incentivando. Vamos lá, cara, vamos competir. Aí o cara, tá bom. Ele nem quer muito, né? Mas ele acaba indo para atender o pedido do professor, ou às vezes é um colega de treino que fica incentivando, fica ali enchendo o saco, vai lutar, você tá bom, vai lutar. E aí o cara nem quer e acaba indo pela expectativa dos outros. Então assim, antes de você encarar esse desafio, é muito importante você ter o motivo certo. Então, poxa, eu tô indo lá no campeonato para me desafiar, para dar o meu melhor, para eu evoluir, para eu ganhar aquela medalha. Então assim, você tem que ter um motivo forte para estar ali, né? E eu acredito que isso vai fazer total diferença quando você estiver lá no sufoco. Você vai ter uma garra, né, uma força de vontade maior se você tiver um motivo forte para estar ali. O segundo passo é o planejamento. Pessoal, não adianta você ver lá no site ou um amigo seu falar que vai ter uma competição daqui a uma semana e você, vou decidir lutar daqui a uma semana. Não é assim, principalmente se for a sua primeira competição. Existe uma série de coisas que você precisa entender melhor para você competir bem. Então, para mim, são pré-requisitos obrigatórios. Antes de competir, você tem que entender essas coisas. Por exemplo, você tem que saber as regras do jiu-jitsu. Como é que você vai fazer, como é que você vai jogar um jogo que você não entende as regras? Então é muito difícil você ganhar uma luta sem saber as regras. Então se você está começando agora e não sabe quais são as pontuações do jiu-jitsu, você precisa estudar isso, você precisa treinar baseado naquelas regras, nas regras da competição que você vai lutar, para que você tenha uma vantagem competitiva sobre os seus adversários que não dominam as regras, tá? Então assim, antes de lutar, você tem que entender de regra, pelo menos o básico. Uma queda vale 2 pontos, uma raspagem vale 2 pontos, uma passagem de guarda vale 3 pontos, e entender sobre isso, tá bom? Parece besteira, mas faz total diferença. Segunda coisa, você tem que se encaixar numa categoria de peso. Então, o jiu-jitsu é dividido em várias categorias. Existe a categoria galo, pluma, pena, leve, médio. Então, dependendo do seu peso, você vai ter que baixar um pouquinho mais de peso, você vai ter que tentar aumentar um pouquinho mais para você ficar o mais forte da sua categoria. E isso também vai trazer para você uma vantagem competitiva. E quando você tem pouco tempo para se preparar, né, vamos dizer assim, a questão da nutrição, é difícil você ter essa vantagem do peso,
tá bom? Então, mais um motivo que você precisa ter um planejamento para você chegar bem no campeonato. Você precisa se inscrever nessa competição. Existem prazos, então geralmente aí acaba 3 dias, 5 dias, uma semana antes, fecham as inscrições. Então você precisa se inscrever, você precisa às vezes comprar uma passagem de ônibus, de avião, se for um campeonato fora do seu estado. Então é necessário todo esse planejamento para que você consiga estar lá no dia apto para lutar, certo? E fora isso, tem a questão da técnica, né? Uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos é ter um plano de luta. Saber minimamente como é que você vai fazer no primeiro contato. Você vai chamar para guarda, você vai derrubar, e a partir dali a luta vai se desenrolando. Então, muitas pessoas ficam muito nervosas no campeonato porque não sabem o que vão fazer. Imagina, já é difícil, né? Aquela situação ali nova. Você tá ali, você não sabe, a adrenalina lá em cima. Então, se você não tiver um plano de luta, que você consiga executar ali facilmente, uma queda, uma chamada para guarda, uma finalização, uma passagem, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso demais e isso vai te atrapalhar, vai te paralisar às vezes. Então, ter um plano de luta, saber mais ou menos o que você vai fazer, isso vai te dar uma segurança maior, uma tranquilidade maior. Não estou dizendo que você vai ficar lá igual um iceberg, né? Frio, calculista. Não, mas vai te dar uma segurança bem maior do que aquela pessoa que não sabe o que vai fazer. O terceiro passo é a rotina ali pré-competição. Então vamos lá, 1 semana do campeonato, o que é que você precisa fazer? Primeiro que os seus treinos, você precisa dar uma diminuída no volume, né? Então se você treina, faz 10 rolas por dia, vamos imaginar, né? Você tem que dar uma diminuída nesses treinos, porque o seu corpo precisa descansar para você chegar lá na competição e conseguir dar o seu 100%, sem você ficar muito cansado. Então tem pessoas que na semana da competição treinam duro, fazem todos os rolas, treinam até um dia antes do campeonato e chega lá, fica morto no gás, tá sem energia. Por quê? Porque o cara cansou muito o corpo dele na semana do campeonato, né? Então vale mais a pena você descansar 1, 2 dias antes o seu corpo ali. Se você quiser ir para academia nessa semana, né? Lógico, é bom ir para academia nessa semana. Mas vai fazendo ali uns drills, posições, vai relembrando o seu plano de luta que você treinou lá no seu planejamento, né? Inclusive, um tempo mais ou menos ideal seria 1 mês para você se preparar, né? Você está treinando normalmente e aí 1 mês para frente você tem um campeonato. Eu acho que esse é o tempo muito bom. E se você ainda não tiver no peso, né, nessa semana, vale a pena você apertar um pouco mais a dieta, ou então comer um pouco mais, você começar a se programar para você chegar lá no dia apto, né? Descansado, com o seu corpo forte, no peso, já peso batido, se possível, para você estar entrando lá na arena de batalha dando o seu melhor, né? Com o potencial lá em cima. Outra coisa que acontece bastante é as pessoas fazerem coisas totalmente diferentes antes ali de lutar. Então, um dia antes o cara vai sair para comer, vai comer uma comida totalmente diferente que nunca comeu e acaba tendo uma dor de barriga no outro dia, no dia do campeonato, isso vai atrapalhar muito. O cara nunca tomou um suplemento, um pré-treino, por exemplo, e alguém tá lá e, ei, toma esse pré-treino aqui que vai te dar um gás, o cara nunca tomou e toma no dia da competição, dá um mal-estar, vai fadigar os antebraços. Então, assim, eu já passei por isso, eu já vi algumas pessoas passarem por isso. Então, na semana da competição, dias ali antes da competição, faz tudo que você já é acostumado a fazer, não faz nada novo, porque isso pode te atrapalhar. E agora falando no dia da luta, né? O que é que você vai fazer no dia D, né? É aquele dia. Você precisa relembrar de todo o seu treinamento para que você consiga aplicar tudo que você treinou naquele dia. Então, se possível, chega antes, olha lá qual é o horário da sua luta, chega antes no campeonato, vai tentando ficar o mais familiarizado com aquele ambiente possível, vai com o seu professor, vai com um colega seu mais graduado, que você pode estar ali perguntando algumas coisas, que ele pode estar ali te passando uma energia positiva, né? Naquele momento, você vai se sentir nervoso, com certeza, porque é um ambiente totalmente novo, mas chega antes, assiste algumas lutas, vê onde é que é a área de aquecimento, vê onde é que é o banheiro, vê como é que é a torcida, vê como é que as pessoas se comportam,
vai ficando um pouco mais solto ali naquele ambiente. Eu tenho certeza que fazendo isso, né, chegando antes, você vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo e fazer uma boa luta. Né? Não é garantia de que fazer isso você vai chegar lá e amassar todo mundo, não. Mas o cara que chega apressado, o cara que chega em cima da hora da luta dele, às vezes ele não consegue nem avisar a cabeça dele que aquela hora é a hora de lutar, ele chega apressado ali. E às vezes eu percebo que isso vai atrapalhar bastante, o cara não consegue entrar naquele modo ali de concentração e de guerra que ele precisa estar naquele momento. Outra coisa super importante é você não gerar muitas expectativas, né, expectativas altas em cima de resultado. O que você tem que fazer naquele momento é se conectar com o presente, né? Pensar, né? Na sua cabeça vão vir vários pensamentos negativos, né? Ah, se eu perder, o que as pessoas vão falar? Ah, se eu for finalizado, o que é que a minha família vai falar? O que é que aquele colega de trabalho vai falar? O que é que a minha mulher vai falar? E não sei o quê, e eu vou me sentir humilhado e não sei o quê. E aí começa a virar uma bola de neve a sua cabeça com esses pensamentos negativos e com certeza isso vai te atrapalhar, vai te tirar do foco, que são... o foco principal deveria ser as técnicas, né? O que é que eu vou fazer nesse momento? Então tenta se manter calmo, pensa no seu treinamento, pensa lá no seu plano de luta, pensa em tudo que você trabalhou, né? Estudou sobre regras, bateu o peso, estava treinando bem com seus colegas. E eu tenho certeza que tudo isso vai aumentar o seu sentimento de merecimento, né? Poxa, eu fiz tudo certo, eu dei o meu melhor no treinamento, então eu mereço fazer uma boa luta, eu mereço ser o campeão. E assim, o objetivo ali naquele momento é você conseguir fazer o seu melhor, fazer o seu 100%. Às vezes o seu 100% não é o suficiente para você ser um campeão, mas você deu o seu melhor naquele momento e quem sabe numa próxima, se você perder, né, o resultado não for o resultado esperado, que é sempre ser o campeão, você usar aquela experiência para uma próxima. O que você não pode fazer é chegar lá, falar para todo mundo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser o campeão, e chega lá, essa ansiedade e esses pensamentos negativos começam a tomar conta de você e você não consegue fazer uma boa luta. O que você não pode fazer nesse momento é colocar a pressão nos seus ombros, né? Deixar essa bola de neve crescer cada vez mais desses pensamentos negativos e chegar lá e dar aquele branco, né? Você não conseguir executar nada do que você treinou, você não conseguir fazer nada do que você repetiu na academia por conta dessa expectativa alta que você gerou sobre o resultado, tá? Então vai lá, faz o seu melhor, pensa em todo o seu treinamento que você fez, pensa nas orientações que o seu professor te passou e faz o seu melhor, que o resultado vai ser consequência disso. Se o resultado não for o esperado, né? Não coloca culpa em terceiros, não coloca culpa no árbitro, não coloca culpa na sua namorada, não coloca culpa no seu professor. Tenta sempre entender como é que você pode melhorar durante aquela experiência, né? Como é que essa experiência de competição pode me fazer uma pessoa melhor para que no próximo campeonato eu consiga melhorar pelo menos 1%, né? Comigo foi assim, perdi os meus 3 primeiros campeonatos e a partir do 4º eu já tinha aprendido mais ou menos o que é que eu tinha feito de errado e eu consegui ali enxergar, aprender com os meus erros, né? E aí fui cada vez melhor e depois que eu ganhei a primeira vez, eu ganhei os 10 campeonatos seguidos, né? Muito por conta disso, de eu não ficar colocando a culpa nos outros, tá? Então acho que isso é muito importante, você utilizar cada campeonato, cada experiência dessa para se desenvolver e se tornar um melhor competidor, beleza? Até na vitória também, você analisar a vitória e entender o que foi que eu fiz para que eu conseguisse ganhar, né? E você repetir isso no próximo campeonato, que eu tenho certeza que vai fazer com que você tenha mais vitórias, né? Repetir o que deu certo e adaptar ou mudar alguma coisa que deu errado. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira comentar, ó, deixa aqui um comentário. Vou poder ajudar vocês aí tentando passar um pouco da minha experiência. Se você passou por alguma dificuldade, né, no seu primeiro, no seu segundo, no seu terceiro campeonato e que você conseguiu superar isso de uma outra forma que eu não falei nesse vídeo, deixa também um comentário aí. Vai ajudar bastante o vídeo. E se você não se inscreveu,
se inscreve no nosso canal, deixa o like aí nesse vídeo, ajuda muito as pessoas verem mais esse vídeo e assim poderem ter uma melhor experiência de primeira competição de jiu-jitsu. Beleza? Tamo junto, galera. Espero vocês aí no próximo vídeo.